Hoje vamos falar sobre um tema muito importante para quem vai ser pai ou já o é. Os direitos do pai no trabalho no contexto da paternidade. As leis laborais têm evoluído e foram sendo reforçados direitos específicos para o pai, aproximando-os dos direitos da mãe e garantindo que ele possa acompanhar e prestar assistência aos filhos sem sofrer discriminação no trabalho. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast de Contabilidade Trocada por Miúdos. Eu sou António Martins Pereira, CEO da Contária Gestão e Contabilidade e estou aqui para vos ajudar a entender melhor o mundo dos impostos, da contabilidade, da fiscalidade e da gestão empresarial em geral. A proteção do pai começa mesmo antes do bebê nascer. O Código de Trabalho reconhece que a presença do pai é importante durante a gravidez e, por isso, o pai tem direito a 3 dispensas do trabalho para acompanhar a mãe às consultas pré-natais. Estas dispensas dão margem para que o pai esteja presente em momentos de consulta médica importantes, sem perder remuneração por causa disso. Sempre que possível, as consultas devem ser marcadas fora do horário normal de trabalho, mas, quando isso não for possível, o pai tem direito a faltar ao trabalho sem qualquer tipo de penalização. Quando o bebê chega a casa, a lei prevê várias formas de licenças que permitem ao pai estar com o filho nos primeiros dias de vida. E depois disso, temos a licença parental exclusiva do pai. Este é um direito específico do pai que existe para que ele possa construir uma ligação com o filho desde o nascimento. A licença parental exclusiva do pai tem 2 partes. 28 dias obrigatórios, dos quais os primeiros 7 dias são obrigatórios e têm de ser gozados imediatamente após o nascimento. Os restantes 21 dias têm de ser gozados durante os 42 dias, 6 semanas, da licença parental da mãe e em períodos mínimos de 7 dias seguidos. Além destes 28 dias, o pai tem ainda 7 dias opcionais que pode gozar durante o período da licença parental da mãe, de forma contínua ou fracionada, conforme a necessidade. No caso de bebés gêmeos, o pai tem direito a um acréscimo de 2 dias por cada gêmeo, além do primeiro. Depois dos primeiros 42 dias de licença parental obrigatória da mãe, os restantes dias, até completar 120 ou 150 dias da licença parental inicial, podem ser repartidos entre os pais conforme a sua vontade. Se ambos os progenitores gozarem, cada um em separado, pelo menos um período de 30 dias seguidos ou 2 períodos de 15 dias seguidos, então essa licença é considerada licença parental partilhada. Existem ainda situações em que a licença pode ser prolongada, como a criança ficar internada ou após o nascimento, ou nos casos de prematuridade, até às 33 semanas, fazendo com que a licença parental inicial seja estendida durante o período de internamento. Depois temos a dispensa de aleitação, que é um direito importante que se estende até que o filho complete 1 ano de idade. Esta dispensa pode ser usufruída tanto pelo pai como pela mãe ou por ambos, se assim o decidirem em conjunto. Consiste em 2 períodos diários, cada um com uma duração máxima de 1 hora, salvo se for acordado outro regime com o empregador. Se houver gêmeos, acresce 30 minutos por cada gêmeo, além do primeiro. Durante este período, o pai pode ainda combinar outras formas de organização de trabalho, como a adaptabilidade, o banco de horas ou o horário concentrado, desde que isso facilite a regularidade da aleitação. Se o filho
tiver alguma deficiência ou doença crónica e tiver menos de um ano, o pai pode pedir redução de 5 horas do período normal de trabalho semanal ou condições de trabalho especiais para poder assistir melhor o seu filho. Depois do primeiro ano, os direitos continuam ao longo da infância, com várias possibilidades para o pai conciliar o trabalho com assistência à família. O pai tem direito à licença parental complementar para dar assistência ao filho até aos 6 anos de idade. Esta licença pode ser gozada de 4 formas diferentes. E são elas a licença parental alargada de 3 meses, o trabalho a tempo parcial durante 12 meses, períodos intercalados de licença parental alargada e trabalho parcial com duração igual a 3 meses de ausência e ausências interpoladas ao trabalho com duração de períodos normais de trabalho de 3 meses, desde que previstas nos instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho. O pai pode usufruir destas modalidades de forma consecutiva ou em até 3 períodos interpolados. Após terminada a licença parental complementar, o pai tem ainda direito a uma licença para assistência ao filho que pode ir até 2 anos. Se a família tiver 3 ou mais filhos, esta licença pode ser prolongada até 3 anos. Se o filho tiver deficiência, doença crónica ou doença oncológica, o pai pode pedir uma licença até 6 meses, prorrogável até 4 anos. Em circunstâncias de necessidade prolongada, comprovada por atestado médico, esta licença pode chegar até aos 6 anos. Se o filho estiver em estado terminal, o direito à assistência pode ser ainda mais alargado conforme o atestado médico. Os direitos associados à paternidade incluem também a possibilidade de trabalhar a tempo parcial para quem tem filhos até 12 anos ou filhos com deficiência ou doença crónica. Normalmente, o período de trabalho a tempo parcial corresponde a metade do horário normal. Pode ser feito das seguintes formas: diariamente, de manhã à tarde ou à noite, em 3 dias por semana, ou conforme a vontade do trabalhador e acordo com a entidade empregadora. Se o pai tiver até 2 filhos, pode permanecer nesse regime até 2 anos. A partir do 3º filho, esta possibilidade estende-se até 3 anos. Se o filho tiver deficiência ou doença crónica, este regime pode estender-se até 4 anos no total. Ou então o horário flexível. Os pais com filhos até 12 anos ou, independentemente da idade, filhos com deficiência ou doença crónica, podem pedir horário de trabalho flexível. Estes horários devem ser elaborados pelo empregador e respeitar algumas regras. Incluir 1 ou 2 períodos de presença obrigatória com duração igual a metade do período normal de trabalho. Indicar os períodos de início e fim do trabalho diário, cada um com uma duração não inferior a 1/3 do horário normal. Estabelecer um intervalo de descanso que não ultrapasse 2 horas. Com esta flexibilidade, o trabalhador pode fazer até 6 horas consecutivas de trabalho e até 10 horas num único dia, respeitando o período normal semanal. Além das licenças e regimes de horário, o pai tem ainda outros direitos. Ausências para deslocar-se à escola dos filhos. O pai pode faltar até 4 horas por trimestre para acompanhar o seu filho em eventos escolares, desde que seja o encarregado de educação. As faltas por assistência a filhos doentes. Se o filho tiver menos de 12 anos ou tiver deficiência ou doença crónica, o pai pode faltar até 30 horas por ano ou durante todo o período de hospitalização do filho. Para filhos com 12 ou mais anos, são possíveis 15 faltas por ano. Nestes casos, acrescenta-se um dia por cada filho, além do primeiro. E o teletrabalho. O pai com filhos até 3 anos tem direito a teletrabalhar, desde que a sua função
o permita e a empresa tenha capacidade para tal. Este regime pode ser estendido até 8 anos se ambos os progenitores puderem trabalhar remotamente em períodos sucessivos de igual duração num prazo máximo de 12 meses ou em situações de monoparentalidade. Bom, e para terminar, aqui um pequeno resumo do que é importante saber. Todas estas ausências de trabalho, sejam licenças, dispensas ou horários flexíveis, não implicam a perda de quaisquer direitos, exceto quanto à retribuição quando aplicável. São consideradas como prestação efetiva de trabalho e, portanto, garantem segurança no emprego e nos direitos laborais. Espero que este episódio tenha sido útil. Estou disponível para quaisquer dúvidas, questões e sugestões para o meu e-mail antonio.pereira@contaria.com ou através das minhas redes sociais como o LinkedIn, Instagram ou Facebook. Basta procurar por António Martins Pereira que me irão encontrar. Muito obrigado por ouvir. Não se esqueça de partilhar este podcast com os seus amigos e familiares. Até ao próximo episódio, onde continuaremos a explorar mais temas importantes da contabilidade, mas trocada por miúdos.